Oi, Cláudia. Oi, oi, Érica. Boa noite, boa noite. Tava sentindo falta de aparecer por aqui, né? Faz um tempinho já que eu não apareço. Cami entrou. E aí hoje a gente vai conversar um pouquinho. Cami, me chama na solicitação. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa relação emocional e as dores. Será que tem conexão? Será que a gente consegue fazer conexão dessas dores que a gente sente? Vamos ver. GU, boa noite. É, Camila é psicóloga. Ela tive o prazer de conhecê-la como um presente da ortognática. E a priori nossa ideia era falar sobre a ortognática, né? Tanto que a gente já fez postagens juntas, inclusive. É, E era para falar sobre essa questão das disformias, né? Das aceitações e tudo mais que a ortognática representa. Então, estou muito feliz hoje de estar aqui com ela, para a gente participar junto. Carol, beijinho. Então, hoje a gente vai conversar sobre essas relações emocionais. Claro que para mim que trabalho com osteopatia, eu sei que essas relações emocionais entram em outros aspectos viscerais, inclusive, mas não vai ser o foco da nossa conversa porque nós vamos conversar hoje com uma psicóloga, né? Então, Cami, tá por aí? Eu não sei como. Eu descobri. E a gente vai conversar um pouquinho sobre essas relações emocionais. Quando a gente vai falar. Oi! Boa Cheguei. noite! Boa noite. Quando a gente vai falar sobre essas relações emocionais, eu costumo dizer que meus pacientes todos deveriam passar pela psicologia, principalmente meus pacientes de dor, porque a gente tem uma relação, inclusive, autônoma, né? De sistema nervoso autônomo. Então, vão ter pacientes que vão apresentar simpaticotonia ou parasimpaticotonia, para quem é da área, né? Para quem é da área de saúde. Oi, Dani. Oi. Então, os pacientes vão apresentar características muito específicas, vamos dizer assim. Eu tenho pacientes de dor temporomandibular, que são pacientes extremamente agitados, são pacientes que referem muito às dores, e eu sei que ele está em simpaticotonia, ele está no que a gente chama de luta ou fuga, né? Então, abordagens que às vezes eu tomo para tentar dar uma suavizada naquela situação dele é de fato mudar uma luz, né? Falar em um tom mais lento, mesmo que ele não perceba, para ele ir se acalmando e entrando no que a gente chama de parasimpaticotonia. Eu preciso que ele esteja bem tranquilinho. E aí eu queria que a também conversasse sobre as experiências dela, sobre essas questões emocionais. Eu atendo alguns pacientes também de fibromialgia e a gente sabe que tem uma relação muito forte com isso. A gente vai também falar sobre essa questão de quarentena, das nossas relações, como estão, né? Nossas emoções nessa quarentena. É, Boa noite, Cami. Se apresenta pra gente. Apresento. Oi, gente. Boa noite. Meu nome é Camila Cioli. Eu sou psicóloga clínica e o meu trabalho ele é muito voltado para aspectos corporais, né? Eu trabalho com pré e pós-operatório de cirurgias, eu trabalho com obesidade, eu trabalho com transtornos alimentares. Então acaba que o que eu olho muito está relacionado com ortognática, né, com DTM, enfim. E aí, o que eu trabalho tem muito esse olhar, né, o quanto as nossas emoções, elas são expressas pelo corpo. E aí, realmente, tá, foi um ótimo presente, né? Cuidou aí de mim em meu processo pós-operatório e até hoje, né? Então a gente tem trocas muito legais que iniciaram no consultório e que acaba compactuando, né? As nossas conversas, elas dialogam de forma muito fluida, né, Thay?
Muito. Então, a gente pensou em trazer para cá um pouquinho do que a gente já conversa em vida, do que a gente já troca em vida, né? Porque eu acredito que quando a gente lida com o corpo humano, a gente não pode separar nada, né, tá? A gente tem que se O corpo é compreender uma como unidade, né? ser único. Exato. Eu, O corpo é uma pensante, unidade. utilizo o meu corpo para me expressar na Uhum, vida. Então, não uhum. tem como dizer que eu, o meu estômago está doendo, né? Sou eu com o meu estômago. Não é a cabeça dói, é a minha cabeça. E aí eu acredito que isso a gente tem que lembrar sempre, né? E eu acho que assim, quando a gente está em relações de dor, na maioria das vezes, eu não sei se você tem essa sensação, de que as pessoas realmente se vitimizam muito e meio que não buscam justificativa para aquilo. Ela acha que, no caso, o problema é todo, que é o universo conspirando para ela sentir aquilo, né? Meio que uma sensação dessa que nada funciona, nada tá legal. E às vezes acho que é a nossa resposta de estado de espírito, inclusive. Eu levo muito nessa linha também. Não sei se você concorda. Eu acredito, eu tenho um pouco de dificuldades com conceitos muito já estereotipados pela conduta de vida, né? Você sabe aí que eu fico de vez em quando, ai, não sei o quê, né? Então, Sei. assim, me angustia a gente trazer um processo de vitimismo, ao passo que a gente já tem um estereótipo de fraqueza, de, né, projeção para o Uhum. outro, de falta de responsabilidade. E a bronca, que quando a gente sente dor o tempo todo, a gente não raciocina direito não, minha gente. Uma pessoa ficar sentindo dor para abrir a boca, sabe? A pessoa ficar com uma dor perene de dor de cabeça. Então, isso é um problema muito forte. E geralmente isso acaba atrapalhando um pouco a pessoa trabalhar as suas emoções, porque a gente fica com uma dor do nada, né? Então, ó, Uhum. a gente já fez todos os exames, a gente já fez tudo e a gente não encontrou nada. Vai para o psicólogo. E É. aí eu já desvalorizo de antemão um acolhimento emocional para o meu corpo, que sou eu, né? E ela ainda vai com a bagagem gigante de que, como colocou aqui, né? Que é fricote, que é só levantar. Então, o processo de ter um negócio em gestalterapia que eu adoro é que é o ajustamento criativo da gente. É como a gente lida com as coisas que estão acontecendo no momento, né? Então, assim, pode não ser o ideal, pode não ser o que seria importante fazer, mas é o que de melhor a pessoa pode fazer no momento. E eu percebo, sabe, Thay, que quando a gente traz um processo de dor, e que dói mesmo, né? Não é fricote, não é Uhum. imaginação, é uma dor que ela vem nesse contexto. A gente acaba prejudicando um pouco a compreensão da vida daquela pessoa quando a gente coloca que isso é um é algo que é é um vitimismo, saca? Uhum. Porque ela fica de um estereótipo que não adianta, Uhum. entende? Para que eu vou fazer isso se nada funciona? E aí eu tiro a autonomia, que é uma coisa que é importantíssima na nossa história e que nós somos condicionados a tirar, né? Porque assim, vai que o médico resolve, né? Vai que o colégio ensina. E aí a gente esquece de eu no colégio, eu no médico. Se a gente não é condicionada a ver-se no colégio e no médico, como é que a gente vai se ver responsável pela dor? Não Uhum. vê? Então, é uma tendência talvez natural até da sociedade, o projetar a responsabilidade da dor para o outro. Faz sentido, assim, o que eu estou trazendo, Faz? Faz. Totalmente. né? É, quando eu acho que a nossa profissão ela se complementa muito, porque eu brinco dizendo que tinha uma paciente, algumas pacientes, na verdade, daquelas que não se aceitam pós-ortognática, e aí você dá aquela sugerida assim, não, olha, era interessante fazer uma terapia e tal. Não, não sou louca. Aí você já fica naquela, né, querendo, Uou. querida, vamos conversar.
Não é assim. E, além disso, eu vejo que nesses meus pacientes que chegam para mim com essa questão simpático-tônica, né? Quando se o sistema nervoso autônomo estiver lá superativado, é um paciente que a simpaticotonia em si, ela tem um aumento de tônus. Então, como eu vou trabalhar esse paciente que já está com dor, se a condição dele em simpaticotonia aumenta o tônus, vai aumentar a restrição de movimento, consequentemente eu não vou conseguir evoluir com ele. Então é importante que a nossa profissão esteja sempre em conjunto, porque eu vou trabalhar a parte musculoesquelética e tudo mais, mas eu não vou trabalhar a parte emocional, entendeu? E é o que eu costumo dizer, dá uma lida aqui no jaleco, ó, não tem escrito psicóloga, é fisioterapeuta, né? Porque é importante que tenha esse contato. Eu tenho um paciente que ele só evoluiu para uma alta depois que ele começou a fazer terapia. E Uhum. é assim que a gente vê, né, hoje. Eu acho que a questão multi, né, que a gente fala tanto. Eu acredito que chega a ser, até ser mais do que multi, sabe? Porque, assim, as profissões, elas não estão só andando lado a lado, elas estão se Complementando. atravessando. Se atravessa, né? Porque, por exemplo, se eu não tiver o mínimo conhecimento de fisioterapia, quando o paciente de TM vem para mim, quando se eu não tiver um mínimo de compreensão de um pós-operatório, como essa musculatura funciona, como esse processo articular funciona, como é que eu vou dar conta de compreender? E aí eu Uhum, vou ficar no psicologismo que não é, né? uhum. Existem questões que são da parte corporal, né? E aí tu traz a tua história de compreensão. Ah, a pessoa tem dificuldade. Eu até me lembro, vou dar os meus exemplos que eu não preciso ter problemas de sigilo, né? Mas não gosto de 3D, não, Thay. Pelo amor de Deus, eu fico enjoada. Meu amor, você não vê 3D. Meu amor, vamos conversar, né? Você não tem o 3D. Desculpa, né? Então, assim, eu deixo de ir para 3D porque eu não vejo, Não né? é porque eu não gosto, tá? Depois disso, não é porque eu não gosto, eu nem sei o que é isso, Tá vendo, gente? Eu tento não né? falar de olho, mas olha, tá vendo? Ela me chama para falar Chegando. de olho. Então, assim, é muito engraçado como, por exemplo, eu não posso dizer. Então, vê como o meu não gostar de algo, de uma experiência, Tá está junto com a totalmente limitação. relacionado e com o aspecto fisiológico, como ao Uhum, contrário, né? Enquanto eu me coloco numa resistência de 3D, talvez seja difícil eu me disponibilizar para os exercícios para ver 3D. Entende? Porque eu uhum. não vou estar engajada na minha compreensão e no meu investimento. Então, o aspecto psicológico ele é muito complicado ainda em contexto estereotipado. Sim, né? Tanto que, assim, eu tenho um exemplo que eu sempre dou. Até quando eu falei de psicoterapia no IGT lá do meu eu trouxe, né? Imagina um quebra-cabeça. Então, você tem aí um quebra-cabeça de 5.000 peças. A gente começa super empolgado, né? Vamos nessa. Uhum. Tá. Aí, juntas por. Aí, altas estratégias. Vamos aqui, colocar As das mesmas bordas, cores, as as bordas bordas, né? primeiro. Aí, 5.000 peças tem borda pra caramba, né? E vamos colocar as cores, onde eu tô vendo. Meu amigo, 3 horas ali, você não sabe nem que cor existe. Quem Já sou picora eu? pro quebra-cabeça, o quebra-cabeça olha pra você. Aí chega um ser humano, tomado banho, que tá olhando de cima, alimentado, que não tá vivendo aquele quebra-cabeça 3 horas. E simplesmente quando ele chega, ele faz, Dá olha o aquela pitaco. pecinha ali, olha aquela peça ali. O que é que tu acha disso? Parece que dá um clarão, né? Faz É. vum. E a gente faz, eita! E aí dá empolgação para fazer de novo. A terapia é mais ou menos isso, né? É uma pessoa com a construção teórica de um outro olhar que está te auxiliando a montar um quebra-cabeça. A pessoa que está mostrando, ela não vai montar o quebra-cabeça por você. Mas Uhum. talvez se ela não mostrasse, você não conseguiria ver esse quebra-cabeça, né? Então, isso é uma coisa que eu acredito que é muito importante a gente tirar esses estereótipos. Muitas vezes a gente tem disfuncionalidades. Olá, Vitor, Oi, né? Muitas Vitor! vezes a gente tem disfuncionalidades emocionais, a gente não traz uma habilidade
para lidar com isso. Isso não é bom nem é ruim, é o quebra-cabeça da Uhum. nossa história. E aí, quando a gente não tem isso, eu vou dar um exemplo, né, Thay? Tipo, imagine você pegar aquela topadinha no dedo mindinho, né? E bater. Irmão, a Ai, única ai, ai, coisa. pedra feia. Ou então, né? Se eu disser assim, tá, e agora? 2 mais 2. Tu diz, tem nada. Eu vou receber outra resposta, que eu não posso dizer aqui, né? Porque não tem É, horário ainda. Então, é. assim, né? Tipo, Camila. Então, né? Então, assim, tipo, não vai chegar. Porque naquele momento, quem está se expressando é o corpo. Então, Uhum. muitas vezes, quando a gente está nessa disfuncionalidade, nessa não habilidade de lidar com nossas coisas, e a gente não dá conta disso de forma cognitiva, o seu corpo vai tentar dar conta. Porque é você. Isso é muito importante, essa questão do corpo fala. Eu digo isso em todas as aulas, porque eu acho que a gente é treinado a fazer avaliação musculoesquelética, mas a gente a gente avalia o corpo, mas não olha o corpo. Deu para entender? Você avalia de forma estática, e aí a pessoa sabe que está sendo avaliada, então ela vai lá e se arruma todinha. Mas só que a questão é você entender seu paciente desde a hora que ele entra no consultório. Então, como ele vai se sentar, como ele vai andar, como ele vai projetar a cabeça, como ele vai conversar com você e a cabeça dele vai se posicionar. Então, o corpo realmente fala. E nessas questões, assim, tem umas vertentes que para a própria ortognática falava muito isso, né? Da posição de cabeça do classe 2 e classe 3 e dizia que era ligada às emoções, né? Dizia que o classe 2 projetava para frente para poder projetar o queixo que ela não tinha, né? E o classe 3 fazia retrusão por conta de esconder o excesso da parte óssea do queixo. Então, hoje a gente vê que também não é assim. O classe 2 projeta porque ele precisa respirar mais. Então, se a gente for fazer um testezinho básico de respiração, fecha a boca, bota, quase encosta o queixo lá embaixo e tenta respirar. É mais difícil. Se a gente joga para frente, o ar entra com muito Uhum. mais facilidade. Então, a projeção de cabeça, lógico que pode ter uma relação emocional para aquela pessoa que já passou um bullying, né, e tudo mais, que pode ser um mérito da gente conversar também, mas as projeções de cabeça têm uma parte na osteopatia que eu não fiz ainda, mas é chamada de leis biológicas. E aí lá a gente tem as leis que poderiam, né, mover toda uma estrutura a partir das emoções. E aí ele diz que é das relações de cervical superior, o que é que poderiam ser, lesões de cervical inferior, o que é que poderia ser. E eu achei muito interessante, porque eu estava assistindo uma live há 20 minutos atrás, e ele dizia assim, que a cervical baixa era uma questão de submissão, né, de você com vergonha de algo e tudo mais, então você baixa a cabeça para o outro. E a questão de cervical alta, ele dizia assim, desvalorização intelectual, que é muito do que a gente está passando hoje. Então, assim, hoje a gente tem muito mais pessoas com dor de cabeça. Por exemplo, eu vivo me desvalorizando intelectualmente agora nessa quarentena. De tudo que eu faço, eu digo, caramba, eu não tô conseguindo produzir, eu tô tão me sentindo inútil, né? A gente tá passando isso nesse momento de quarentena, né? Do se sentir inútil diante de tudo que está acontecendo, de tentar fazer alguma coisa e não conseguir, não é? Thay, eu acredito que é não se sentir inútil. Vou catucar a palavrinha, porque eu amo fazer isso, Ui, né? ela é dessas, viu, gente? Ela é dessas. Ela Tô catuca, vai dessa. lá. Eu acredito que é muito legal a gente cada vez mais ficar atento. Que uma das coisas que eu acredito também, que é um processo de vida, que a terapia ajuda, né, na minha abordagem, é que a gente consiga uma fluidez entre o que a gente pensa, o que a gente expressa e o que a gente sente. Quando isso não está movimentando, ele trava. E aí eu acredito que arretado a gente vê as nossas travas musculares, né? Então não Sim. tá fluido, deu uma travada, né? Não é por acaso que tem galera que quando coloca, né, tipo aquele estereótipo, carrega o mundo das costas, dá uma Aham. travada, né? A maioria das dores, elas estão relacionadas a mais apertamentos do que afrouxamentos. Tu diz aí a palavrinha direitinha, né? Na conduta muscular do que o oposto. Então, assim,
quando a gente traz a inutilidade, a gente coloca uma palavra muito ingrata na gente. E a gente constrói uma compreensão muito difícil da nossa percepção de vida. Eu acredito que agora o que a gente está tendo que lidar, que aí minha gestalterapia fala de forma muito viva, é o aqui e agora da nossa existência, com 2 pés no peito e sem dizer oi antes. Eu tipo, pá! Ou tu aprende a lidar com o hoje, ou tu não consegue viver. Porque o que a gente tinha de experiência anterior não vai rolar para agora. Uhum. Tu tá atendendo do mesmo jeito que tu atendia quando tu vai para presencial? Não mesmo. Não. A humanização A mudou forma até quando completamente. você até a forma como você vê o paciente com aquela tudo de coisa, a forma como você tem que posicionar o seu consultório, Uma tá alta tudo sem abraço. diferente. Uma alta sem Não é? abraço. Sem Eu fiquei abraço, então tão mal, eu assim, disse, olha, quando tudo isso acabar, vocês vão voltar, cada um, porque eu vou ter que dar um abraço em cada um. Porque uma alta sem abraço, gente, pelo amor de Deus. não, né? E aí a gente tá tendo que se reinventar. Eu acho que nem é se inventar mesmo, que a gente vai poder usar os outros recursos, né? A gente tá tendo que se inventar na modalidade de estar em processo de afeto, de Uhum. trabalho, de Medo, relações íntimas, o tempo medo. todo. Medo, ansiedade, porque a gente não está conseguindo dar conta de estar hoje aqui. Não tô dando O conta, medo e a gente. Não sei vocês. Vocês ansiedade estão dando conta? Vamos fazer uma enquete. Vocês estão dando conta desse mundo agora que tá? Não tá legal, não. Vocês estão gostando? é muito diferente. Mas sabe o que é bronca? Quando a gente dá qualidade dizendo que o mundo não está legal, a gente despotencializa a experiência de agora. É o vitimismo. Entende? A gente Eu sai, vou. a gente sai dele e aí o que é que acontece? Lucas, a gente É. sai dele e aí quando a gente sai, a gente não se permite estar aqui. E aí Uhum. fica cada vez mais difícil adaptar. Porque se eu não estou aqui, eu não vou ver o que está acontecendo agora. Eu vou ficar no saudosismo, eu vou ficar na preocupação do que vai acontecer. E aí não é por acaso que as dores estão chegando. Porque eu não estou no momento presente, tentando experienciar aqui. Eu estou lá ou acolá, né? E aí, Uhum. quando eu me coloco nessas situações, eu não deixo fluir, eu travo. E aí não é por acaso que a galera com DTM está com mais DTM, que as cefaleias, né? Elas estão vindo, Apertamento. o apertamento, o bruxismo, né? A dificuldade, às vezes, que dá até um torcicolo, pela ansiedade, por esse processo de... Porque a ansiedade, ela é o quê? É eita gota, né? Eita gota, o que é que eu vou fazer agora? Ou eu vou, ou eu paro, ou eu volto. Só que agora a gente não sabe se vai, não sabe se para, e não tem como voltar. E aí, se a gente fica só no eita gota, a gente vai entrar num estado de alerta que o corpo todo vai tensionar. Quando a gente começa aqui, faz o pé pra gente correr, o que é que a gente faz? A gente tensiona o corpo pra ir, né? Então o Uhum. corpo tá assim, tensionado. Pra eita gota, e agora o que é que eu vou fazer? Se a gente não perceber que agora eu estou fazendo, vai continuar tensionado, Uhum. né? A gente vai continuar com essas dores. E se a gente bota, eita gota, não sei o que fazer, sou inútil, minha amiga, Eu. cresce, Eu. cresce de forma avassaladora, saca, Thay? A gente tem que perceber que a gente vai fazer agora o que melhor pode. A gente tem que compreender a nossa prioridade. Hoje, qual é a minha prioridade? Estar viva. Ai, eu não tô aguentando essa quarentena. O que é que te fez estar em quarentena? Eu tenho que relembrar muito isso para os meus pacientes. O que é que te fez escolher estar de quarentena? Porque sim, é uma escolha. Você podia estar atendimento no seu consultório presencial, fazendo as regrinhas lá e estar de boa. Entende? Mas tu compreendeu a tua responsabilidade enquanto profissional de saúde e não pôr em risco pessoas no pós-operatório. E Quanto aí ser só humano, vai de né? forma emergencial. Não Entende? Então, só assim, é uma profissional. escolha tua, saca, Thay? Uma escolha muito de acordo, inclusive, que eu acredito. Mas é uma escolha. Porque você podia estar indo 5 horas da tarde, 5 horas da manhã pra praia. Como tem gente que Uhum. vai. Né? Então, se a gente se coloca e se permite escolher isso,
Lembra o que fez te escolher. A vida, né? Eu estava até comentando hoje com algumas pessoas, o que é que fez você escolher estar em quarentena, né? Porque é uma escolha mínima, mas é. Uhum. Porque eu tô com medo de precisar, por exemplo, do serviço público de saúde e eu não ter, como a gente tá em colapso agora. E aí ok, fica com isso. Quando vem a angústia de não poder sair de casa, você não tá saindo de casa por isso. A angústia, qual é a angústia maior? É o nosso poder de Uhum. escolha agora. A angústia maior é de ter medo de não ter uma UTI ou a droga de não poder ter a liberdade de ir e vir? Uhum. Eita, acho que é a UTI, né? Provavelmente a galera, a maioria vai dizer que é a UTI. Então, quando vier o ai, que saco, não poder sair, se lembra que a UTI é o estar isolado sem poder ver ninguém, né? Para que a gente se permita tentar passar por isso. Então, tu não tá inútil. Tu tá descobrindo, velho. Saca? Tá tendo que inventar mil coisas ao mesmo tempo. Minha gente, tá quase Inclusive, a nossa forma. uma terapia em grupo. Não tá? De boa, vamos nessa, sabe? Mas assim, a gente tá se inventando até em lavar feijão, que pra mim é inconcebível. Não. Assim, A eu gente nunca tem que estar lavando um pensei, saco de batata palha. Vamos combinar, né? entendeu? Eu nunca pensei que eu estaria na minha casa lavando saco de feijão, cuscuz, sabão, pasta, remédio. Então, assim, vê quanta coisa nova a gente tá inserido na rotina, que é nova mesmo. Porque a gente Uhum. não tinha isso como prática. E a gente agora vai ter que fazer como prática e rotina. E eu percebo que é muita dificuldade da maioria das pessoas que tem alguma uma disfuncionalidade corporal, é a dificuldade de estar em processo, né? Então, Uhum. assim, compreender que você vai passar por isso durante tantos meses, né? Não é por acaso que o pós-ortognático angustia tanto. A dificuldade de compreender um processo de alta, um processo pós-operatório, né? Porque assim, a gente Uhum. quer que eu fiz a cirurgia hoje, daqui a uma semana já tô bem, desinchado, tudo perfeito, voltando ativa, falando. Então, muitas vezes a gente tem a dificuldade disso. E aí, de verdade, a quem está se sentindo inútil, compreenda que isso é novo. Logo, é uma novidade que você está tendo que experienciar. Consequentemente, você não vai saber lidar com isso. Mas a tua disponibilidade para lidar com isso é que é importante. Entende? Uhum. Então, é estar disponível. Uma coisa que eu fico brincando muito, não é brincando não, é um exercício mesmo assim, que eu acabo trazendo para alguns pacientes quando eu trabalho com transtorno alimentar é tenta ficar no momento da comida. Já percebeu que geralmente a gente não come, a gente engole? Com A gente certeza. come assistindo TV, a gente come nanã, ou a gente para, deixa de comer, olha pro teto, volta, a gente come conversando. E aí a gente perde o mais essencial da comida, o sabor e a textura. Não é para casa que a gente faz, oxi, já acabou. Menino, né, com água. Muitas vezes a gente Uhum. faz isso, né? Então, tenta fazer um exercício pequeno, mas te coloca muito no movimento atual. Pega a tua comida e é aquele negócio do olhar o corpo. Não só vê o corpo, olha o corpo, saca? Então, pega a tua comida e experiencia a tua comida. Pega aquele camarãozinho e come o camarão. Sente a textura do camarão, sente o cheiro do camarão, sente a Isso. mastigada do camarão, exemplo. E Aham. isso é um ótimo exercício para a gente experienciar estar aqui, que está sendo as maiores causas da dificuldade de dores hoje em período de quarentena, por exemplo. E a gente nem comentou sobre a questão de compulsão alimentar, né? Que eu acho que é uma parcela grande da população tem tentado se mover, né? Tem tentado fazer atividade física em casa, pilates, yoga, mas a outra metade, pela questão da ansiedade, está tendo uma compulsão alimentar nessa quarentena. A gente nem chegou a comentar sobre isso, mas E eu tem fico tudo a meio ver a com meio. mastigação e DTM, né? Eu fico no meio a meio. Eu fico no equilíbrio. A vida é feita de equilíbrio, né, queridos? Então, veja, hora eu tento fazer atividade física e meditar, hora eu como bastante, hora eu volto e tento meditar e fazer atividade física, porque a vida é essa, assim, de equilíbrio. Mas eu acho Sabe o que eu importante a gente falar acredito? isso. Uma das coisas que eu percebo muito é
Uma das formas de a gente lidar com a ansiedade é mastigando. O ato de mastigar, já dizia Pels no seu livro Ego, Fome e Agressão, que eu amo. O ato de mastigar, ele traz uma quebra daquilo que a gente não está conseguindo dar conta, né? Não é por Uhum. acaso que quando a gente tá achando... É muito interessante. Ai, meu Deus, meu filho tá com bruxismo. Como é que tá a escola? Como é que tá a menina? Nanã. E percebe hoje que bruxismo tem tudo a ver com questões emocionais, né? Completamente, Então, principalmente assim, também respiratórias. exato. Então, assim, quando a gente mastiga, a gente quebra um pouco daquilo que é um sapo que a gente está engolindo. Não é por acaso que nós estamos com a tendência maravilhosa de comer, principalmente as comidas que a gente tem uma história e um repertório afetivo de prazer, de confraternização, de gosto, né? Então não é por acaso que todas as porqueiras do mundo estão conosco neste momento. Não é isso? Porque a gente está tentando trazer um prazer onde na novidade a gente não está dando conta. E aí o que é que acontece? Ali, pipate aí. E aí o que é que acontece? A gente acaba tendo esse recurso muito fácil na nossa mão. E Uhum, aí a gente tem uma tendência a exercer mais ele, porque a vida inteira a gente come, do que exercício. Se a pessoa uhum. não a vida inteira fez exercício. Geralmente as pessoas que fizeram exercício sempre vão recorrer para a academia em casa, né? O exercício físico em casa. Mas a gente come, minha gente, desde quando a gente achou que é gente. Até antes disso, a gente já está comendo. Então, há uma tendência natural da gente usar os hábitos anteriores. É o único hábito que está palpável, que a gente sabe que funciona e que traz, né? Que entre engolir, eita gota, tô faminto. Meu Deus do céu, vou ter que estudar para saber como lidar com isso. A gente vai estar comendo um chocolatezinho que vai descer de forma cremosa, deliciosa e doce para o meu organismo, E 100% chocolate, por favor, não me venha com 70% cacau. né? Então, assim, os transtornos alimentares estão sendo muito evidenciados pela conduta natural da gente, né? De estar nesse momento em estado de ansiedade que a gente acaba generalizando por ter a dificuldade de acolher o que está dando bronca. A gente faz, o que é que tá mal? Ah, eu tô com tédio. Meu irmão, tédio pode ser um bocado de tédio. Então, assim, o que é o tédio? Né? O que é que acontece? E aí, quando a gente não se permite estar aqui e estar disponível para receber o que está aqui, pela nossa conduta natural de fingir que a gente acha que controla as coisas, de novo, o corona está chegando e está dando uma voadora no Tirou o peito. controle de todo mundo. E desse bobinho, fica aí com Tirou o o teu controle controle de para todo saber o que mundo. acontece. Porque tu vai controlar só a tua dor mesmo. E olhe, olhe, porque o resto vai ser Nem difícil de isso. pegar. Nem isso. Que Nem tava isso, né? controlada e agora desequilibrou total. Tá oscilante, né? E aí a gente percebe como isso tem muito a ver. E aí a comida, a gente tem como controlar o que entra na boca e o que sai da boca. Né? Então, é uma das formas da gente se apegar a um controle. Que não Uhum. controla, né? É um controle que dá mal, é um controle que deixa a gente na bad. É disfuncional, né? Se ele traz de forma hiperfágica, se a gente faz de uma forma que não é só fonte de vida orgânica, né? E aí ele traz essas bronquinhas também. Com certeza. É, inclusive, a relação desse que você falou, acho que eu achei muito interessante sobre a questão do quebrar, né? Geralmente, quando a gente tá com dor, eu tinha um paciente com DTM que ele engordou 20 quilos, porque ele passou só a comer massa, justamente pela dificuldade de mastigar. Então, ele comia massa porque saciava, mas o engraçado é que ele também não tentou outras alternativas, né? Ia sempre para massa, porque era mais prático ele engolir, vamos dizer assim, e não passar por aquilo, né? Passar pelo alimento, como você falou. Provavelmente a massa tem um registro afetivo. Então, ele estava em processo de separação também na época. Foi a Não, mesma assim, a época. massa. Provavelmente assim, eita, a gente comia massa em família, entende? Eita, macarronada, né? Porque é o que a gente fala de comfort food.
né? Que são comidas que trazem confortos emocionais. Eu, por exemplo, ficava brincando, minha avó, ela tinha um bolo que era a coisa mais horrível do universo. Mas toda vez. Era horrível, porque ela era toda metida saudável, mas era um saudável radical, assim. Então imagina eu, Ai, com o quê? 7, 8 anos de idade, ela fazia tipo um bolo que tinha um ovo, adoçante, não levava trigo, aquele negócio bem assim, sabe? E que quando teve delícia. uma vez. Que delícia! Mas teve uma vez que eu fiz aqui em casa super errado, mas o gosto deu super certo. E aí me veio toda a memória emocional, assim, gigante de estar com a minha avó. E aí o que Aham. todo mundo podia achar horrível, para mim era delicioso. Eu, pelo fato de estar em contato com a minha avó, por aquele alimento molhado, bizarro, com gosto de sucralose, sabe? Então, assim, O meu, existem essas memórias afetivas nesse contexto que está muito relacionado e é mais fluido, né? Então, de tem gosto, eu acho essas, que o essas meu, coisas. a minha memória afetiva é um pouco melhor. O meu era brigadeiro com bolacha creme caqui. Né? Tem eu não sei como é Sim. que o pessoal chama nos outros Melhor para estados, quê, mas cara aqui é pálida? bolacha creme Melhora caqui. para seu paladar ou para a sua saúde? Para o paladar, com certeza. E para a saúde também, veja, tá aumentando meu índice de açúcar no sangue, né? A oscilação Pouco, emocional, né, que o açúcar propõe claro, pra claro. gente. Então, essa memória afetiva de quando se fala de alimento, eu lembro disso. Ou era a pipoca com as minhas amigas, todos os dias, praticamente. A gente fazia pipoca, mas era o ato da gente Eita, estar junta pipoca no colégio. conversando. Não, em casa, em casa. Sim. E nos finais de semana, a gente chegava sexta-feira, a gente fazia o brigadeiro com bolacha creme caqui e passava a madrugada conversando, jogando dominó, até o outro dia. Então, essa memória afetiva de alimento, eu acho que é com elas. Mas E eu isso tem acho, muito a ver, né? Porque, por exemplo, se a gente come muito, quem tem uma disfunção na TM, provavelmente vai piorar, né? com certeza, com certeza. Né? A forma de comer também o alimento, né? É, a gente diz assim, se você está com dor, principalmente nessa fase inicial da dor, essa fase, né, aguda da dor, por exemplo, alimentos como maçã, pera, você perde o sabor de comer, porque o que a gente indica é que você corte pelo menos a primeira mordida na faca e as outras você consiga comer de fato na fruta. Mas a primeira é a principal, porque vai estar com a casca mais dura, então você vai ter que fazer uma protusão e força em protusão. Então a dor pode ser que aumente. Então a gente diz a primeira você corta na faca. E aí ele termina perdendo o sabor, né, daquela fruta, daquela comida. Porque o bacana é você pegar uma maçã, dar aquela limpada como o pessoal faz na televisão, né, na camisa, e comer. Deixa brilhosa. E deixa brilhando para poder comer. E você perde isso, né? E agora sim, a gente tem relações de dor agora que as pessoas estão perdendo os prazeres de vida, né? Vamos dizer assim, tudo que eu queria agora era pedalar no domingo no Recife Antigo. Vai ver, faz anos que a pessoa não vai pedalar, ou melhor, meses que a pessoa não vai pedalar. Mas é o fato de você querer o que você não pode para o momento. Uhum. Que é o lance, né, Thay, da dificuldade de estar aqui agora, né? E se permitir que esse momento ele seja fértil, sabe? Uhum. Ele seja potencializador. Agora sim, né, galera? Eu tô falando de uma forma muito fofa, muito bonita, mas não é tranquilo nem favorável fazer isso, certo? Não sejamos hipócritas para dizer que, estou no momento. Não, vai ter hora que você quer colocar esse negócio para cucuia, né? Mas eu acredito que a gente precisa desse exercício, sabe? A gente, do mesmo jeito que exercita a nossa prática, né, de trabalho, a gente tem que exercitar a nossa disponibilidade para flexibilidade, entende? Que muitas vezes é interessante, né, fazendo link, como na maioria das vezes que as pessoas estão com dores, há meio que uma relação direta, né, com Uhum. falta de flexibilidade, né, que a pessoa não consegue fazer. Ai, eita, eu não consigo nem, né? E aí, não Uhum. é por acaso que geralmente a rigidez, ela gera dor, porque a rigidez, ela acaba nos limitando na vida também. Uma pessoa É. que tem uma facite plantar, velho,
Como é que o ser humano vai andar? Eu Não tive é? já. É treva. Então, assim, essa informação, essa escuta, a gente precisa entender também, né? Eu estou falando aqui de forma psicológica e psicologizando, porque eu estou aqui na conduta psicológica, certo? Uhum. Mas lembrando que é um tratamento que vai ter um anti-inflamatório do ortopedista, vai ter exercício da físio, vai ter uma compreensão de como a gente vai lidar com essa alimentação no aspecto psicológico, certo? Não vamos negligenciar essa compreensão transprofissional aí, E eu né? acho que é por isso Transdisciplinar. que. Eu acho que é por isso. A gente tava falando que uma, né, se completava com a outra. Você até deu outra palavra que agora eu não tô lembrando. Mas eu acho que é por isso que os modelos mecânicos de tratamento não servem mais. Porque você ia, tratava só a parte mecânica da história, vamos supor, uma disfunção temporomandibular, e aí aquele paciente não evoluía. E aí agora o modelo que ficou no lugar, que provavelmente é um modelo que vai vir para o resto da vida agora, é Vai o modelo ficar. é o modelo biopsicossocial, que é justamente o lado biológico, o lado social e o lado emocional. Então a gente precisa trabalhar todos esses três. E aí você vê que você não é o suficiente para isso. Eu vou trabalhar o biológico, vou trabalhar a estrutura, mas o social dele, se ele está no emprego que está sofrendo um assédio moral, né? Como é que eu vou tratar esse social dele, né? E o emocional, como é que está a cabeça dele diante de tudo isso que ele está passando, né? Tem um negócio que eu acho lindo que o Tati coloca, e eu acredito que como a gente está lidando com emoções, a gente precisa lembrar disso, é que ele fala que nós somos pessoas bio, psico, sócio, animal. Eu adoro essa parte animal. A gente não pode esquecer o quanto nós somos orgânicos e que Aham. emoções a gente não dá conta de tolher. Isso traz uma grande dificuldade na maioria das pessoas. A pessoa não quer sentir raiva. Raiva não tem como a gente mudar emoções e sentimentos. Tem como a gente mudar como lida com Como e isso. vai afetar a gente, né? Eu posso sentir raiva e matar alguém, mas eu posso sentir raiva, respirar fundo. Eu posso sentir raiva e começar a fazer no máximo uma massinha de modeló, sabe? Eu posso sentir raiva e tomar um banho, entende? Uhum. Eu posso sentir raiva e morder uma maçã. Então, a raiva, a emoção, a gente não tem como tolher ou fluir. A gente tem como sentir. E muitas vezes a nossa dificuldade é isso. Por exemplo, eu esqueço que eu sou um ser animal e as emoções faz parte de mim. E aí eu quero me colocar sublime no lado psicológico evoluído de não sentir raiva, véi. Aí é que a raiva chega, porque não tem como. E aí vai ser aquela pessoa que ou cala ou explode, por exemplo, Uhum. né? E aí, eita, É. conduta, só dei oi, né? E aí tem Aham. toda uma conduta que é natural, porque a gente não pode tolir raiva. Agora, eu posso dar conta da minha raiva, entender o motivo da minha raiva, e aí eu ver o que eu posso fazer com a minha raiva. E isso é totalmente relacionado com dor. Eu não posso tolher a dor, mas eu posso tentar entender minha dor. E aí, diante da minha dor, eu vou ver o que eu posso fazer para ajudar a não ter dor ou a diminuir a dor. Porque tem alguns casos que são crônicos. Fibromialgia é algo crônico. É multifatorial que a gente não dá conta, a física não dá conta, o psicólogo não dá conta. E eu trago muitas vezes isso, sabe? Com alimentação, com várias coisas. A gente tem que aprender a lidar com o nosso tendão de Aquiles, entende? Então, vão ter Uhum. coisas que a gente não vai. Que é o que a galera fica, ai meu Deus, o inútil, sabe, Thay? Eu estou retrocedendo. Poxa, eu Sim. jurava que tinha dado conta e agora eu fiz aquela porcaria de novo. Gente, caminho não é linear, nem contínuo ascendente. Não rola. É entra, sai, buraco, chega, vai lá em cima, desce de novo. E aí, quanto mais a gente compreender as nossas emoções, quanto mais a gente compreender onde ela tenta se expressar,
mais a gente vai entrar e sair dessa mais rápido. Uhum. Entende? Então, por exemplo, pessoas que têm processo de depressão, quando ela se liga como ela entra em depressão, que geralmente a depressão vem quando ela está com tal ou qual sensação, acaba que ela vai entender e quando chegar, ela vai conseguir se aderir a um tratamento de forma mais rápida. Logo, ela vai sair mais rápido. Né? Então, a Uhum. gente tem que se ligar. A DTM, se ela está diretamente ligada com o bruxismo, o que está rolando no teu contexto, por exemplo? Né? Tô dando um exemplo aí, tá? E aí tu me corrige esse caso, né? Mas o que está rolando para que eu tenha esse travamento da boca que acaba prejudicando minha DTM? Está acontecendo alguma coisa? Somente a pandemia. Logo, como lidar com esta pandemia? Né? E aí existem vários recursos. Existe yoga, existe respiração, existe terapia, né? Existe falar com a físio para ver as manipulações, existe falar com o buco para ver se existe a possibilidade medicamentosa ou não. E aí a gente vai se organizando. E aí, quando eu entendo o que é minha dor, eu permito que essa dor ela deixe de existir. Porque ela não vai precisar ser tão presente para me dizer o que está rolando, Não né? minimizar Então, também a existe dor uma do coisa. outro, né? E não minimizar a dor do outro também, né? Eu acho extremamente importante isso quando a gente vai lidar com pacientes de dor, que você diz, você já tá com dor de cabeça de novo, tu já tá com dor de novo. E aí eu vejo muito isso com os pacientes de zumbido também. Aí meio que minimizam, sabe, o problema que ele possa ter, né? Desvaloriza, né? Exatamente. E eu acho que é por isso que às vezes quando a gente vai sugerir um atendimento psicológico, aí tem aquela ideia de que a pessoa não é louca, né? Que eu não sou louca, ela tá me indicando terapia, né? Terapia, tá tudo bem comigo, sou ótima, sou maravilhosa. Se todo mundo É só a soubesse, dor. é só, É é só a dor. só, é só. Só a E se dor. todo mundo soubesse, é aquilo que você está dizendo, a gente tem que saber conviver com o nosso tendão de Aquiles. Será que a gente está, né, sabendo lidar realmente com aquilo? Será que o nosso corpo está sabendo lidar realmente com aquilo? O corpo fala, as emoções falam, como a gente já tinha dito aqui. Nessa situação da pandemia, como é que está sendo para tu a questão com teleconsultas? Tem vindo mais pessoas com dor, ansiedade, compulsão alimentar? Como é que tá sendo? A maioria dos pacientes que eu tinha, a gente deu continuidade, né? E os sintomas, eles estão mais agudos, né? Então, assim, tanto pessoas que não tinham sintomas, né, de ansiedade, quanto pessoas que já tinham, então acaba que se prejudica um pouquinho, né? E aí é aquele lance de nada é linear, contínuo e ascendente. Então, às vezes veio muita sensação de fracasso, mas caramba, achava que tinha superado isso. Mas, por exemplo, um relacionamento amoroso, meu amor, viver 24 horas com um ser humano é diferente de viver de manhã e de noite. Entende? É diferente de incertezas profissionais estarem em volta de um relacionamento amoroso. Então, às vezes, a relação tinha superado, mas agora está vivo. E aí Uhum. se liga para estar nesse momento. E Então, não só a assim, relação amorosa, né? A relação de agressor, né? Era uma pessoa que sofria agressão, só que agora ela está em quarentena com um agressor, isso. abusos e tudo mais. Então é muito mais profundo, né? Realmente. E assim, o acolhimento online, ele acabou, eu acredito que foi muito produtivo, sabe, Thay? Porque nos permite esse momento agora, e aí já tem até estudos, né, dizendo quantas pessoas que passaram por algum processo epidêmico aumenta 60% as dificuldades emocionais após, principalmente se foi internado nesse episódio. Então, assim, existem muitas coisas que estão relacionadas com aspectos emocionais no processo de quarentena, no processo imagina a galera que, né, as grávidas no período de zika. O quanto Pensam. isso capturou a gravidez, né? Às vezes Uhum. é tão, não posso, repelente o tempo todo, que às vezes você deixa de experienciar aquele processo que seria massa de uma gestação. Entende? Então, assim, muitas vezes o que a gente está vendo hoje
é o quanto, infelizmente, as pessoas estão em processo de tentar buscar, né, lidar com tudo. E aí é muita dor que a gente está sentindo. São muitas perdas, sabe? São perdas físicas, perdas emocionais, são perdas de contato, perdas de convívio, perdas financeiras. A gente está no momento de que a experiência está sendo de retirada de várias coisas, inclusive de hábitos bobos, como se arrumar para ir trabalhar. Então, assim, muitas vezes eu falo para os pacientes hoje, né? Tipo, tem um trabalho, se permite estar no trabalho. Se não tinha um ritual para entrar no trabalho, então não vai para a sua sala com o menino falando, televisão De pijama. acabada, descabelada, né? Tipo, se permite entrar no trabalho como tu entrava quando tu ia trabalhar, né? Então, Uhum. assim, são coisas que são importantes a gente perceber. E aí eu acredito que o atendimento online ele foi muito feliz, né? Assim, a gente já tinha o acolhimento e atendimento online, já não é uma novidade para a psicologia, certo? A gente já tem isso, acho que há uns 2, 3 anos, de forma autorizada pelo Conselho Federal. Mas agora está sendo praticamente uma das únicas saídas, né? Se a pessoa não está em estado grave, de algum surto psicótico, de algo nesse contexto, a gente está sendo orientado para nós o atendimento online. E aí eu acredito que é muito feliz nesse contexto, porque aproxima a gente, nesse período de sofrimento, de um acolhimento, né? No contexto emocional. Que aos meus olhos, eu acredito que na maioria das pessoas não se psicóloga, é o que está mais pegando, né? É o que está fazendo a galera comer, é o que está fazendo a galera sentir falta de tudo. São essas incertezas aí. Está fazendo sentido aí o que eu estou Com dizendo? certeza, com Estou dando certeza. entender? É o que eu tô dizendo, eu tô participando de uma terapia em grupo, né, com as pessoas assistindo, né, porque, de fato, tipo, hoje foi um dia que eu me permiti, assim, acordar, não bem, que a gente conversou até mais cedo, né, e sobre isso. Eu fui dormir às 4 da manhã estudando, 7 horas da manhã eu já tava olhando pro teto, 9 horas da manhã eu tava de pé. E não assim, não tive o sono durante o dia, mas porque é a questão da síndrome do pensamento acelerado, né? Você fica pensando em várias coisas e tal. Eu tô com um tio também internado na UTI com Covid, então a situação em casa também tem outros aspectos e tudo mais. Então, essa sensação de inutilidade que a gente estava conversando hoje foi exatamente a minha sensação hoje quanto pessoa. Aí, Vivência, né? total. E aí hoje até eu recebi um depoimento muito bacana de uma colega físio, é, falando que tinha assistido um vídeo e tal, não sei o que era muito bom, não sei o que. Aquilo deu um gás. Por isso que eu tô aqui para vocês, queridos, porque há 2 horas atrás, praticamente, eu não tava tão ainda no meu eu, vamos dizer assim. E eu cheguei à conclusão de que é normal. Todo mundo vai ter que passar por um momento de altos e baixos, talvez, mas você tem que saber lidar com aquilo. E se você realmente, por exemplo, eu fui conversar com Cami e eu já estava dizendo a ela, ó, talvez aqui em casa a gente precisa, né? Eu sei que com ela eu não posso me consultar por conta da proximidade que a gente tem, que é uma pena. Na verdade, ela já faz isso, né? De forma inconsciente, né? Tipo hoje. Então, de fato, essas conversas são essenciais. Então, se você tem a oportunidade, se você não conhece um psicólogo, você está de frente, praticamente de frente, com uma aqui, que fica aí o contato, fica aí a indicação. E não se deixe chegar num ponto que o retorno vai ser bem mais árduo, longo e doloroso, né? E Então, assim, né, Thay, obrigada por tudo, né, amor? Mas assim, eu acredito que é muito. Primeiro, obrigado por compartilhar essa experiência hoje, né? Eu acredito que a gente pegou o gancho dela e isso pode estar trazendo muitas projeções para as pessoas que estão aqui, né? Eu acredito uhum, que essa última fala tua é importante demais, tá? Todos nós passaremos por isso. Lembra do animal? Faz parte de um ser humano sentir a frustração, a angústia, o medo, o choro, né? E que bom que você se permite estar nesse momento. Porque senão, lembra, vamos pegar um refrigerante quando a gente chacoalha, chacoalha, chacoalha e para.
Aí chacoalha, 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 para. Na hora que explode, meu amigo, é muito, né? Então Uhum. a gente tem que se ligar. Obrigada, Natália. A gente tem que Eu se tava ouvindo ligar bem. que a gente tem que se ligar que faz parte da gente estar no momento de crise angustiado, né? Choros compulsivos momentâneos, ok, permite chorar esse negócio, sabe? Frustração, ok, existe e faz parte da gente enquanto ser humano bio, psico, sócio, animal. Somos tudo. Emoções não podem ser tolhidas, elas têm que ser acolhidas para conseguirem ir embora. Porque senão vai ficar. Sabe, pirraio? Mãe, mãe, ô mãe, 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 ô mãe, 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 mãe. Quem é mãe já sabe disso, né? Então, assim, tem hora que você dizer, que é, menino? Aí tá bom, mãe. Deixa para. Né? Então, assim, não deixe chegar no grito. Né? Não deixe Uhum. chegar na intolerância de dor para que você tenha que ter um negócio abrupto que talvez não dê conta naquele momento. Então, assim, todos nós, enquanto quarentena e mais além, enquanto vida, passaremos por momentos de angústia. E aí o espaço terapêutico, ele é para além de uma conversa, porque a gente vai estar ali tentando juntos, eu te auxiliando, mas não fazendo por você. E aí, por quê, né? Só para a gente ter tempo, tá? Para eu te explicar isso, que eu acredito que é super importante. Tem Tem? três Tá de boa? minutos. Ah, meu Deus, vamos rápido. Então, assim, eu acredito que isso é uma coisa muito legal. Quando a gente vai para um processo terapêutico e o terapeuta fala, o terapeuta diz o que tu tem que fazer, fica ressabiado. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente traz isso, eu como terapeuta, eu vou ter que tentar, junto contigo, fazer com que você se compreenda na tua história de vida e como autor da sua história. Ao passo que eu digo que você tem que fazer, eu estou corroborando para o que todo mundo faz. Quer dizer, o que tu tem que fazer. E aí você Uhum. não vai ter uma autonomia emocional. Você vai ter uma autossuficiência, mas você não vai ter um autossuporte. Você não vai dar Fantástico. conta de você. E naquele momento que você está precisando, por exemplo, na sofrência, vamos colocar alimentação, porque é algo que todo mundo está usando, né? Na sofrência, e você vai ter que escolher entre comer o brigadeiro ou não para alimentar ou não aquela sofrência, o que é que vai rolar? Eu não vou estar lá, não, Comemos o amiguinha. brigadeiros. Entende? Então, assim, eu não vou estar lá para dizer, Thay, coma brigadeiro desta forma. Você, diante dos teus recursos, da tua angústia, vai ter que dar conta desse brigadeiro, comê-lo ou não comê-lo. Então, fiquem atentos com isso, que é para além de uma conversa, né? Um acolhimento ativo para que a gente tente fazer com que você lide de forma diferente na tua existência. Acredito Uhum. que deu, né? Enfim, deu para Deu. falar. Temos um minuto para nos despedir. Queria Ai, meu agradecer Deus. a todos que participaram. Tinha muita gente aqui que eu queria dar um oi, não consegui. Meu primo Bruno, Elaine que estava assistindo também, Fernanda, a grávida mais linda de Beatriz, Renato, minha dupla, Vitor, Anne, Daniel, tanta gente, Carmen, muita gente bacana que apareceu por aqui. Obrigada, Natália. E queria agradecer, lógico, a você por ter aceitado que isso aqui, minha gente, era para ter saído pré-pandemia. Mas a gente demorou tanto. Ju, chegou bem cedo para a E próxima de foi amanhã. pós, Aí, né? Assim, Thay, obrigada mesmo pelo convite, viu? Obrigado por ter trazido a tua experiência nesse processo quarentena. Vai ficar gravado? Vai então, ficar gravado? vai ficar mais ou menos 24 horas, talvez um pouco menos, porque qualquer coisa vai estar lá no YouTube. Aí eu te mando e aí você manda pro pessoal, Massa, e a gente tá? manda, viu? Obrigada, galera, por todo mundo Carmen, que tá aqui beijo, escutando a gente. saudades. Saudades de todo mundo. Beijo para Abraços todas e apertados, obrigada. calorosos para todo mundo. Beijo. Tchau, tchau. Qualquer coisa, mandem direcionamentos inbox, certo? Que a gente pode falar e pode tirar dúvidas, enfim. Estou disponível, assim que Beijo. puder. Tchau, tchau. Tchau.